ficar à vontade, pastor. O microfone é seu. Queridos, mais uma vez, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Itamar do Vale. Nós estamos ali com uma missão ali vindo do Rio de Janeiro. Estamos localizados ali em Barreiros, Monsenhor Tabosa, a sede da missão Quanto Vale uma Vida. E voltando, eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, aqueles que já estão no ar conosco, os que não estão, depois ouvirão e verão esse trabalho. Deus abençoe rico e poderosamente, e a gente se encontra imensamente alegre, está aqui pela primeira vez, né, na Rádio Liberdade aqui em Boa Viagem. Eu lembro que quando nós fomos embora para o Rio de Janeiro, estava aproximadamente 3 anos de vida essa rádio aqui, né, foi aproximadamente nos anos 90 que a gente foi para o Rio, e estava todo vapor, né? A Andréia do Vale já está aqui, viu? Amém, amém. Um abraço para ela. Um abraço para minha esposa aí, pastora Andréia do Vale. E nós passamos 32 anos ali no Rio de Janeiro e agora retornamos aqui com a missão aqui nessa terra abençoada. A pastora Andréia, minha esposa, é carioca da Gema. Meus 3 filhos, Laís, Lucas e Itamar. Canta que é uma benção também, né? Aquilo é um passarinho, gola, né? Já está convidada, minha irmã, para cantar aqui ao vivo. Ela só não veio por conta da viagem, mas com certeza teremos outras oportunidades. Irmãos, nós vamos tomar um texto da Palavra de Deus na tarde desse dia, em Mateus, capítulo de número 15, para nossa meditação, texto conhecido para ficar de fácil entendimento. Mateus capítulo 15, a partir do verso 22, para nossa meditação no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E na mesma hora a sua filha ficou sã. A sua filha ficou restaurada para a glória do nome de Jesus. Nós queremos, na tarde desse dia, aos nossos amados ouvintes, aos nossos irmãos presentes aqui nesse estúdio, trazer uma palavra no seguinte tema: ingredientes para uma grande vitória. Nós estamos finalizando o ano de 2023, estamos já no apagar das luzes de 2023, aguardando o raiar de 2024. Então nós queremos deixar uma receita aqui para adquirir vitória com sucesso, pautado na vida desta mulher aqui no Evangelho segundo Mateus. Nós temos aqui como contexto: Jesus ele vai sair daquelas regiões de Israel e vai para as regiões de Tiro e de Sidom, uma região gentílica, permeada pelo gentil. Ele entra então numa casa e provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele esteja ali, porém uma mulher daquela região soube que ele estava ali. Obviamente, ela já havia ouvido falar acerca de Jesus, do que ele havia feito, dos seus milagres, dos seus sinais, e prontamente ela coloca em seu coração a fé, e ela acredita que, com certeza, Cristo tem algo para ela naquele dia. Então prontamente ela vai buscar ter um encontro com o Senhor. Nós vemos aqui que tinha algumas coisas naquela mulher que poderia impedir dela ter esse encontro, essa aproximação com o Senhor.
Nós sabemos que há duas possibilidades de termos coisas que impedem de nós termos aproximação com Cristo. São os fatores internos e são os fatores externos. São as coisas que impedem da gente ter encontro com Jesus. E essa mulher, ela tinha esses dois fatores que poderiam impedir dela ter esse encontro com Jesus. Primeiro, que ela era gentia. Olhando por essa perspectiva, ela poderia ter o complexo de inferioridade, uma vez que era rejeitada pelos judeus, e usar isso como argumento de não se aproximar de Jesus, e automaticamente ela ia perder a sua bênção. A segunda coisa que nós queremos destacar aqui é que ela era uma mulher, e na perspectiva judaica também não era muito bem vista, e então era um problema sério. Uma mulher gentia, são fatores comprometedores. Em terceiro lugar, o problema que tinha aqui era de ordem espiritual, logo isso fugia do controle das suas forças, transcendia a questão da sua capacidade, porque o seu problema era de ordem espiritual. Quarto lugar, o seu problema transcendia a sua capacidade de resolver, exatamente pelo fato dela não ter a instrução e o conhecimento acerca do que Cristo podia fazer, mas simplesmente ela teve a capacidade de acreditar. Quinta coisa que poderia impedir, que o problema não era diretamente com ela, mas o problema era com a sua filha. A sua filha estava enferma. Nós sabemos que o maior amor, ou o amor que transcende o amor de mãe, só o amor de Deus. E aquela mulher usa esse amor de mãe, esse impulso de amor de mãe, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, que estava diante dela. Ela vai em busca da restauração da sua filha com Jesus Cristo, que poderia fazer isso. Em sexto lugar, nós vemos aqui que o seu problema se tratava de demônios. Logo, nós vemos que era algo mais complicado, porque interferia na questão do mundo espiritual, e ela ainda estava nas suas limitações, limitada ao tempo, limitada ao espaço, limitada às circunstâncias. Ela não tinha condição de interferir no mundo espiritual, senão sobre a ordem, ou sobre o comando, ou sobre o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sétimo problema que eu vejo aqui é que o seu problema se agravava mais ainda, porque Jesus estava cercado por um grupo de pessoas egocêntrica e discriminadora. Egocêntrica porque automaticamente eles iam o rejeitar, acreditando que Jesus não teria tempo para atender aquela mulher. Discriminação porque eles entendiam que ela era gentia e não carecia e nem merecia do grande amor de Deus. Então ela estava cercada de uma multidão. Porém, a multidão não vai ser páreo para ela, os discípulos não vão ser páreo para ela, as críticas que ela vai receber também não vai fazer com que ela seja detida em busca da vitória que ela precisa para o seu lar. Então, a partir de agora, nós vamos aprender aqui alguns detalhes que vão nos levar à vitória. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado na sua casa, se é de ordem física, se é de ordem espiritual, se é de ordem material, sentimental. Não sei como é que está a tua situação psicológica e física, a tua situação financeira, mas uma coisa é certa: Jesus, ele atende, porque ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele está pronto a atender o clamor daqueles que o clamam com o seu coração aberto. Então, a partir de agora, nós vamos, através da Escritura, aprender algumas lições que essa mulher pode liberar para nós. A pergunta que deve ser feita é: será que uma pessoa tão cheia de problema, tão cheia de limitação ou limitações, tem alguma coisa para nos ensinar? A resposta é sim, ela tem sim muitas coisas para nos ensinar. Nós aprendemos que não há aluno que não aprenda, não há aluno que não ensine, e não há mestre que não aprenda. Então, essa mulher,
apesar das suas dificuldades, das suas limitações, ela vai nos ensinar algumas lições. A primeira lição que eu quero destacar para nós como ingrediente para uma grande vitória que seja construída ela ainda esse ano, se não, tome isso como base e use esse ingrediente a partir de 2024. O primeiro ingrediente é que essa mulher é uma mulher de grande percepção. Nós sabemos que Jesus está numa região gentia ou gentílica e automaticamente ele não queria ser muito percebido, mas ela fez de tudo para encontrar e para achar Jesus. Jesus está ali, mas era impossível alguém encontrá-lo, porém para essa mulher foi algo fácil, porque a fé dela o conduziu em direção a Jesus naquele período. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, se nós quisermos construir uma grande vitória, é perceber aquilo que está acontecendo em nossa volta, a nossa necessidade interna e externa, e perceber quem de fato pode resolver os nossos problemas. Uma das grandes questões hoje é que nós temos o problema, mas queremos levar os problemas para pessoas que não podem resolver os nossos problemas. A exemplo disso, nós temos a mulher sunamita. A mulher sunamita, depois que ela foi abençoada pelo homem de Deus, pelo um filho, e com o tempo o filho deu uma dor de cabeça, um problema, uma insolação e morreu. Prontamente ela vai ao seu marido e diz que vai à procura do profeta, né? E o marido pergunta onde ela vai e ela diz, vai tudo bem. Quando ela chega perto do profeta, o Geazi vai ao seu encontro e pergunta como é que está a casa dela. Ela diz que está bem, como é que está o marido, está bem, como é que está o filho, está tudo bem. Então, para Geazi, que não era a pessoa capacitada para resolver o seu problema, para ele está tudo bem. Não é que ela mentiu, simplesmente ela não quis falar a realidade para quem não pode resolver. Quando nós passamos ou comentamos alguma coisa da nossa vida para quem não pode resolver, muitas das vezes, ao invés de ter uma solução, nós temos um grande problema. Acaba virando fofoca, acaba todo mundo conhecendo o teu problema. Ao invés de ser uma ajuda, traz um constrangimento infinitamente maior. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela prontamente abre o coração e aí ela diz de fato o que é que está acontecendo. Então a lição que a gente aprende aqui é que não se deve contar os nossos problemas de fato para quem não pode resolver. Por isso que a Bíblia nos instrui a lançar sobre ele, Cristo, todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Então a primeira coisa que essa mulher vai fazer é que ela tem uma percepção enorme. Ela estava à procura da pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, e agora ela vai construir então a sua vitória a partir do primeiro passo chamado de percepção. Não é suficiente só perceber, precisa avançar de nível, precisa avançar os degraus da vitória. E o segundo passo da nossa receita para a nossa vitória, pautado na vida dessa mulher, que ela tem uma grande atitude. O verso vai dizer, o 22, que ela saíra daquelas regiões, ou saíra daquela cercania. Então nós percebemos aqui que não basta percebermos que necessitamos, não basta percebermos que estamos perdidos, não basta percebermos que estamos enfermos, não basta percebermos que estamos necessitados. É preciso tomar uma atitude. Nós vemos aqui a mulher vai tomar uma ação, uma iniciativa, uma atitude. Ela vai sair de uma situação parada para começar a agir. Ela sai da inércia, sai do comodismo para agir. Muitas das vezes o que falta na nossa vida é exatamente isso, questão de atitude. E existe dois extremos na vida do indivíduo. O primeiro extremo é que a gente acha que Deus tem que fazer tudo por nós. Então, que a gente não tem elemento nenhum na nossa vida que possa contribuir para a nossa vitória e que Deus tem que fazer tudo por nós. Tem pessoa, até costumo brincar, que tem pessoa que ora até para ver se é de Deus, para tapar o buraco da laje, para trocar a telha que está pingando a goteira,
e aí ele vai orar a Deus para ver se é de Deus, né? E a gente sabe que isso não tem nada a ver com Deus, é a gente comprar telha e trocar o cimento e tapar o buraco e está tudo certo. Então são coisas que compete a nós fazermos, e esse é um extremo, achar que a gente depende só exclusivamente de Deus e que nós não temos elemento nenhum humano para cooperar nessa vitória. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança, e aí nós temos aquilo que chamamos de potencialidade, a potencialidade humana, a capacidade que o homem tem de fazer, de realizar e de conquistar. Então esse é um extremo. O outro extremo que o homem parte é achar que não depende de Deus, é achar que não depende de Deus. É achar que Deus tem que fazer tudo, e o outro é achar que não depende de Deus. Então, os dois são extremos que a gente precisa corrigir. O que a gente aprende é que a parte que compete a Deus, Deus sempre vai fazer, mas a parte que compete a nós, nós precisamos fazer. Então, essa mulher, ela percebe, ela tem a necessidade, como toda família tem problema, às vezes o seu problema não é o mesmo dessa mulher, mas em outra área você tem, mas ela percebe. Ao perceber, então, diz o texto que ela sai, ela usa uma energia maior, empreende uma energia maior, sai daquela situação parada, ela sai do comodismo, então ela começa a agir para a construção da sua vitória, e muitas das vezes é isso que a gente precisa fazer para que possamos ter de Deus uma resposta daquilo que nós precisamos. A terceira coisa, depois de você ter uma percepção, depois de você sair em uma ação enérgica em direção à sua vitória, a terceira coisa aqui que nós vemos é que ela sabe realmente a quem deve clamar ou a quem está clamando. O verso 22 ainda vai dizer que ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a gente quer destacar duas coisas aqui. A primeira é o conhecimento que ela tem acerca da origem de Cristo. Ela sabe que não é um homem comum. Ela sabe que quem está ali é alguém que foi prometido a Israel. É alguém que, de fato, sobre os seus ombros tem o compromisso de curar, restaurar, libertar, ressuscitar, salvar. E ela sabe disso. Por essa questão, ela vai usar essas palavras: Jesus, filho de Davi. Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele defende a tese de que Jesus é o rei dos judeus. Por essa razão, Mateus ele vai linkar a sua genealogia, ou a genealogia de Cristo, em Abraão, que é o pai racial da nação, e em Davi, que é o pai real. Então, de Davi vem o trono do Senhor. Jesus é o filho de Davi espiritual, único que teve condição de assumir o trono eterno, o trono perpétuo, segundo a profecia. E essa mulher ela tem esse conhecimento acerca de Jesus Cristo. Me faz lembrar também, de igual modo, do cego de Jericó. Quando a multidão ouve ele clamar, e quando ele ouve o atropelar da multidão, ele clama, e a multidão diz que quem vem aí é Jesus de Nazaré. Mas ele retruca e diz: não, Jesus de Nazaré não, Jesus, filho de Davi. Ele sabia que nele tinha aquilo que ele precisava, assim como essa mulher. Diz o texto que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Miseravelmente endemoniada é alguém que está possessa a ponto de perder todo o domínio de si, a capacidade de raciocínio, a capacidade de tomar decisão. Assim era a vida daquela jovem, da filha dessa mulher, cujo nome não é falado, pois não interessou por relato da Escritura, porém, vai dizer que ela estava miseravelmente endemoniada. As suas faculdades mentais estavam totalmente sob o controle dos demônios. Mas ela clama com a palavra-chave dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia vem da junção de duas palavras, miséria, que é miséria, e cordes, coração. Ela automaticamente clama com intensa busca ao Senhor, pedindo misericórdia, ou pedindo que Jesus coloque o coração na miséria em que ela está vivenciando naquele
momento. Então essa mulher, ela sabia realmente quem ela estava clamando. É muito interessante quando de fato nós sabemos a quem recorrer, porque aí nós então buscamos a coisa certa com a pessoa certa no momento exato, para que não venhamos perder tempo na nossa trajetória. Nós percebemos aqui alguma coisa, ela reconhece que ele é o Senhor, ela reconhece que ele é o Messias, ela reconhece que ele é o Rei de todos os reis, ela reconhece que ele é o Filho de Deus, ela reconhece que ele tinha poder para solucionar o problema dela. Por essa razão, ela vai dizer: tem misericórdia de mim. A pergunta é: qual é o teor do seu problema hoje? Qual é o tamanho da sua dificuldade hoje? As suas limitações, a gente pode ter noção dela, mas a intensidade do seu problema não. Porém, Deus sabe tanto as tuas limitações como a intensidade dos seus problemas. E na tarde desse dia, tudo que você precisa fazer, além de ter noção de quem você clamar, além de você ter que sair daquela situação parada, né, para agir, você precisa invocar o nome do Senhor de forma intensa, de forma verdadeira, com o seu coração voltado para Ele, acreditando que Ele não é simplesmente aquilo que pode fazer, mas Ele é aquilo que você está precisando para preencher a lacuna da sua mente e do seu coração. Então essa mulher nos deixa aqui essa segunda lição, sabendo realmente quem ela clama. Muitas das vezes a gente fica decepcionado pelo fato de recorrermos a alguém na expectativa de receber alguma coisa quando essa pessoa de fato não pode nos atender. Me faz lembrar de Atos capítulo 3, quando aquele paralítico que é levado, aquele coxo à porta do templo, que ele fita os olhos em Pedro e João, na expectativa de receber deles, diz o texto, alguma coisa. Porém, Pedro e João abrem o coração e dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O remédio que o mundo precisa é Cristo. A lacuna que precisa ser preenchida no coração do homem, só Cristo pode fazer isso. Então, através do clamor por misericórdia de Deus, com certeza nós alcançaremos a vitória da parte do Senhor. Nós vemos aqui em quarta lição que a gente aprende da vida dessa mulher, é que essa mulher é uma mulher persistente. O texto vai dizer que ela veio clamando, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Talvez você desistiria, talvez você chamaria Jesus de mal educado, talvez você nunca mais voltaria nessa igreja onde ele estava pregando ou pastoreando pelo fato dele não ter lhe atendido. E talvez no seu coração você entenderia que ele tinha feito pouco caso. Os discípulos de Jesus olham para aquela mulher, porque o texto diz que ele não lhe responde palavra, mas ela veio atrás clamando, ou seja, ela não desiste, ela aumenta a intensidade do seu clamor e da sua busca em direção a Jesus. Os discípulos ficaram incomodados e ao ficar incomodados eles disseram: Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Tem hora que a gente fica assim. Tem hora que o clamor das pessoas nos deixa um pouco perturbado. A gente muitas das vezes quer correr daquilo que Deus estabeleceu, porque há muita injustiça, há muitas coisas. Mas aquela mulher, ela continua clamando. Os discípulos, eles quiseram que Jesus despedisse aquela mulher, porém Cristo não o faz, porque aquela mulher ela vai prosseguir clamando. O texto vai dizer que ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegaram ao pé dele dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E a gente aprende aqui que o grito que te leva à vitória incomoda as pessoas. O grito que vai te conectar a Jesus incomoda as pessoas. Jesus aparece na vida dessa mulher como uma
conexão de ouro. Conexão de ouro é aquela pessoa que em algum momento na tua vida te dá uma dica, te mostra um caminho, faz alguma coisa de modo que vai te conectar a alguma vitória. Não necessariamente precisa ser seu amigo, não necessariamente precisa ser seu parente, é alguém que Deus usa e traz de algum lugar, em algum momento na tua vida, para que através daquela ação, daquela palavra ou daquela dica, a tua vida mude de uma vez por todas. Jesus, nessa hora, é a conexão de ouro na vida desta mulher. Então ela vai em busca dele. O verso 24 vai dizer, respondendo Jesus, e respondendo diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba que essa mulher aqui está encontrando um grande problema. Primeiro porque ela percebe, ela tem uma percepção de Cristo, ela clama por Cristo, ela vem atrás dele, ela não desiste, continua clamando a ele, ele não lhe responde palavras e agora quando abre a boca ainda despreza, dizendo que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí a gente aprende o seguinte, que de fato aquela mulher estava ali interessada na pessoa de Jesus. Me faz lembrar de João capítulo 6, quando Jesus está ali aproximadamente 14 a 20 mil pessoas o seguindo e ele multiplica pães e peixes e o povo interessado e prontamente estão se alimentando. Quando de repente Jesus percebe o interesse do coração do pessoal, ele muda o discurso e o povo então de 14 a 20 mil pessoas, só discípulo tinha 70 e começa a deixá-lo quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles foram deixando, de repente, tem 12 discípulos. Um dos 12 diz, Senhor, o discurso é duro e o povo estão indo embora, quem vai resistir? Jesus prontamente olha para os discípulos e diz, vós também quereis se retirar? Eles prontamente disseram, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente aprende uma grande lição aqui, é que os discípulos, é como que eles dissessem, Senhor, nós te seguimos não pelaquilo que tu pode produzir, ou pelaquilo que o Senhor pode fazer, nós não te seguimos pela tua mercadoria, nós não te seguimos simplesmente pelo teu milagre, nós não te seguimos pelas curas e as multiplicações que o Senhor faz na nossa vida, nós te seguimos exatamente pelaquilo que tu és. Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus então diz para essa mulher aqui, olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez, no mundo moderno que nós estamos no século XXI, talvez dezenas de pessoas abandonariam a igreja com uma palavra dessa natureza vindo diretamente do Senhor, quando ele não lhe respondesse, quando ele lhe respondesse de uma maneira que eles não queriam ouvir, porque geralmente a resposta de Deus não está dentro daquilo que a gente quer, mas é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Talvez muitas pessoas desistiam, mas essa mulher não desistiu. Eu aprendi uma coisa, quem desiste da igreja é por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Pense nisso e siga Cristo, independente do que possa acontecer na sua vida, independente das intempéries da vida, então ela vai prosseguir. Aquela mulher, ela em quinto lugar, além dela ter essa persistência, ela é uma mulher temente, porque quando Jesus não responde palavras nenhuma, ela vai no verso 25, chega e o texto vai dizer que ela prostra diante dele e adora. Ora, ao invés dela desistir ou reclamar, ao invés dela voltar para trás, devido à ausência da fala de Jesus e devido à fala de Jesus que não condizia com aquilo que ela estava esperando, ela toma uma atitude mais firme, porque de fato ela sabia quem estava diante dela. Ela prontamente se curva diante do Senhor e adora a Ele. Então nós vemos aqui que aquela mulher é temente, chega por detrás dizendo, Senhor, socorre-me, e aí prontamente ela vai adorar
o nome do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom deitar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então nós vemos aqui que depois que ela adora Jesus, ainda fala uma palavra muito dura para ela. A primeira vez ele não fala nada, já é dolorido, às vezes é pior do que ele falar. E quando ele fala, ele diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus. E agora ele vai falar dizendo que não é legal, não é certo, não é correto pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então essa mulher vai ouvir mais uma vez uma palavra dura, mas ela é uma mulher humilde. Na humildade dela aqui em sexto lugar, no verso 27, ela vai dizer: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que nós vemos aqui é a grandeza da humildade dessa mulher. Primeiro, que ela sabia que ela era uma mulher gentil. E parafraseando aqui, ou conjecturando aqui essa passagem, esse momento aqui, eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e dizendo aqui: olha aqui, Senhor, pode falar o que o Senhor quiser, mas eu não vou desistir da minha vitória. O Senhor pode me chamar de baleia, de cachorra, vaca, chama o que o Senhor quiser, eu não vou voltar para trás, porque de fato eu sei quem tu és. E tem mais, eu não estou aqui atrás de pão de filho, pode levar o pão dos filhos e dar aos filhos, porém, já que eu sou uma mulher gentia, e já que eu sou considerada como uma cachorrinha para os judeus, bem, eu sei que o Senhor sabe, eu vou só lembrar: os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, pode alimentar os filhos, porém, as migalhas que vão cair, elas vão atender a minha necessidade, ela vai suprir a minha necessidade aqui. Jesus vai olhar para aquela mulher, vai perceber a fé, a intensa fé que tem dentro do coração daquela mulher por responder uma palavra tão firme, tão direta na presença do Senhor. E nós vemos aqui então em sexto lugar, em sétimo lugar, Jesus olha para ela e vê o tamanho da fé daquela mulher. Então, o primeiro ingrediente aqui é fé que essa mulher precisa ter diante do Senhor. Jesus vai declarar, dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E diz o texto que na mesma hora a sua filha ficou sã. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui uma grande percepção. Segundo, uma grande atitude. Terceiro, ela conhece realmente quem ela está clamando. Quarto lugar, ela é persistente. Quinto lugar, ela é temente a Deus. Em sexto lugar, ela é humilde. Em sétimo, ela tem uma fé inabalável. Jesus vai elogiá-la e vai dizer: olha, eu nunca vi tanta fé em Israel. Mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E diz o texto que na mesma hora a sua filha ficou curada. Bem, nós vemos aqui que a fé é o ingrediente principal em toda essa história aqui. Foi a fé que moveu essa mulher desde a primeira iniciativa, desde a primeira atitude. Foi a fé que arrancou a mulher de dentro do seu lar. Foi a fé que fez com que ela clamasse ao Senhor. E quando ele não lhe respondeu nenhuma palavra, ela continuou clamando a ele, mesmo quando os discípulos a desprezaram e mesmo quando o Senhor a desprezou, dizendo que não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mesmo quando ele diz que não veio, foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A fé dela se agigantou diante dessa situação, ela se rende ao Senhor, ela curva-se aos seus pés, ela adora ao nome do Senhor. E Jesus então vai dizer que não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos, mas ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas
que cai da mesa do seu Senhor. Imagine você num culto e você sendo destratado dessa maneira por um pregador. Hoje, no século XXI, onde nós vivemos o egocentrismo dentro de nós, onde se chamar alguém de feio já é motivo para a pessoa não retornar mais à igreja. Até se não apresentar chamando o seu nome. Até se não der uma oportunidade, a pessoa já não volta mais, é motivo para não voltar. Agora imagine você sendo destratado dessa maneira e o que você faria? Na verdade, só quem tem foco, só quem tem propósito definido permanece firme diante de uma situação dessa natureza. Então essa mulher, a fé dela movimentou ela em direção à vitória do Senhor. Quero dizer três coisas aqui acerca da fé. Primeiro, é que a fé ela é uma questão de estrutura. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11:1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. A fé ela é estruturada em Deus e na sua palavra. Logo, quem tem fé não recua, não desiste. Quem tem fé avança. Quem tem fé não é levado pelos ventos de doutrinas. Quem tem fé não é levado pelas intempéries da vida. Quem tem fé permanece. Então, a primeira coisa é que a fé é uma questão de estrutura. O que a fé que você professa tem gerado na sua vida de positivo? A segunda coisa é que a fé é uma questão de fonte. Romanos capítulo 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais se ouve a Bíblia, mais se tem fé. Quanto mais se ouve mensagem, mais se tem fé. Quanto mais se lê a Bíblia, mais se tem fé. Nós vivemos um tempo em que os cultos de ensino foram tirados das igrejas, as escolas bíblicas dominical têm sido também tirado e os cultos têm sido resumido o máximo possível. A palavra aos poucos tem sido tirado das igrejas e nós temos um culto de campanha, um culto de movimento, um culto daquilo, e a palavra de Deus tem sido negligenciada e o resultado é uma geração incrédula, uma geração promíscua, uma geração que não resiste os embates da vida, e uma geração que não sabe o que é uma experiência com Deus. Então a fé ela é uma questão de estrutura. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, ela é uma questão de fonte. Em terceiro lugar, a fé é uma questão de ação. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 9, nós vemos a questão da mulher do fluxo de sangue. Diz o texto que ela veio atrás de Jesus. Ela tinha uma enfermidade e ela veio, mas ela se depara com uma multidão, ela deixa a multidão passar. Quando a multidão passa, ela corta por trás da multidão até tocar em Jesus. Então, quem tem fé de fato tem uma vida ativa. A fé não nos deixa estacionado, a fé não nos deixa estagnado, parado, atrofiado. A fé nos faz avançar, progredir, prosseguir em direção àquilo que nós mais avançamos. E por último, em relação à fé que essa mulher tinha, a fé ela tem três dimensões. A primeira dimensão da fé, que a fé vê o invisível. Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Noé, faz para ti uma arca. Na questão de Abraão, Deus diz, eu te mostrarei, e automaticamente, quando você lê o texto, você pode achar no texto que Deus está com ele. Por essa razão, ele sai em direção ao caminho da sua vitória. Na questão de Noé, é a primeira vez na história, a criação de um transatlântico, é o primeiro transatlântico, e depois que não havia chuva, e Deus vai dizer para ele que vai chover, a umidade vem de baixo e rega a terra, mas Deus agora está dizendo que vai chover. Mas tanto Noé como Abraão foram em direção ao local em que Deus havia estabelecido e o projeto em que Deus estabeleceu para eles. Então a fé aqui, a primeira dimensão da fé, que a fé vê o invisível. A segunda dimensão da fé é que quem tem fé faz o impossível. Nós vemos 1 Samuel capítulo 17, nós temos ali um garoto de 14
há 17 anos, chamado Davi, e um homem experimentado nas batalhas, chamado Golias, 2,93 m, 97 a 3 de altura, sua lança de 70 quilos aproximadamente, a ponta, a couraça de 70 quilos, a lança, sua ponta de 8 quilos de ferro, aproximadamente. Ele sai 2 vezes diante do arraial, envergonha, né, o arraial de Israel, diz: como é que é, não tem homem para lutar comigo? E der-me um homem. E de repente aparece um garoto chamado Davi, e quando ele olha para Davi, ele vai dizer assim: porventura eu sou um cão para vires a mim com paus e pedra? Davi olha para ele e diz: tu vens a mim com lança, com escudo e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar a tua carne às aves dos céus e às bestas da terra, para que saiba em toda a terra que há Deus em Israel, e para que a congregação saiba que do Senhor é a guerra. Então, nessa tarde, querido, recapitulando aqui para você guardar essa receita para o seu coração, primeiro você precisa ter percepção de onde está e com quem está a sua vitória. Em segundo lugar, você precisa tomar uma atitude que não basta perceber. Terceiro lugar, saiba realmente quem tem a condição de te abençoar. Quarto lugar, você precisa persistir na sua vitória, porque alguma coisa vai se levantar para tentar te deter. E em quinto lugar, tema a Deus. Curve-se diante dele e o adore para a glória do seu nome. E sexto lugar, seja humilde, reconheça que a fonte geradora da sua vitória é Jesus Cristo. E em sétimo lugar, use a fé, porque a fé tem a capacidade de transpor os problemas, transpor as montanhas, abrir caminho e te coroar de glória e de vitória, no nome poderoso de Jesus. E aqui eu encerro a minha palavra, agradecendo aqui a jovem missionária Suzana, que Deus abençoe rica e poderosamente, mandando um abraço para a Assembleia de Deus ali em Trapiá, meu querido pastor Antônio Adriano. Domingão, nós vamos estar lá em nome de Jesus, de 7 às 9 da noite, cultuando ao Senhor. Obrigado a Itamara, minha filha, por estar aqui. Um abraço à minha esposa André, um abraço ao povo do Rio de Janeiro e um abraço ao pessoal de Barreira e Monsenhor Tabosa e Boa Viagem. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado. Gente, é muita gente. Vamos dar um abraço também, pastor, o pessoal da live aqui, ó. Raimundo Lima, Márcia e Rogério Pinheiro, colocou Deus boa tarde. Abençoe. Aí a Andréia também, recapitulando, a nossa pastora, né? A Carolina Raquel, ela falou assim: ovelha do pastor aqui do Rio, graça e paz. Da terra, Deus abençoe, Carol. O nosso pastor Antônio Adriano, a sua esposa Maria Salete. Ela colocou a paz do Senhor Jesus também. Deixa eu ver aqui. Muita gente assistindo. A Ana Cátia de Freitas Souza colocou a boa tarde, a paz do Senhor. A Célia Vieira. Ana Cátia, ovelha dos Barreiras, minha ovelha. Aí é? Lá do assentamento Cachoeirinha. Olha só. E a Célia Vieira, lá do Ipiranga, que é da nossa igreja, né? Ela colocou a paz do Senhor. E o Samuel Tomás colocou boa tarde, a paz do Senhor. O Samuel, ele é do Mato Grosso, ele é meu cunhado, ele tá esses dias aqui também, trouxe uma palavra abençoada na quinta-feira passada. Isso, é o presbítero Samuel Tomás. Muita gente aqui comentando, assistindo, uma palavra poderosa para nossas vidas. Pastor, mas deixa aí os dias de culto da sua igreja, né? Amém. Para quem está ouvindo. Queridos, o dia dos nossos trabalhos ali em Barreiros, domingo à noite, todos os domingos, nós temos, cada domingo é um domingo titulado. O primeiro domingo é ceia, segundo domingo famílias, terceiro domingo é missões, quarto domingo é evangelístico, quinto domingo ações de graça, terça-feira culto de instrução e a quinta culto de campanha e sexta culto campal, e o restante do tempo é visita. Eita, todo dia tem culto. Tem. Bênção de Deus, fica em Barreiros, né? Barreiros, Monsenhor Tabosa. Estávamos lá agora domingo, ficamos admirados com a igreja bonita, né? A arquitetura da igreja parece igreja da cidade mesmo. Ficou muito maravilhosa, tudo
colocar em seu devido lugar, luz pra cá, luz pra lá. E o né? responsável daquela obra ali, Fernando do Vale, que se não está assistindo, mas a esposa dele, a Carol, está assistindo. Deus abençoe poderosamente. Uma Fernanda. coisa legal que tem lá na igreja, é uma coisa que eu não vi aqui na cidade, é a... Data show? Não, o cantinho lá do senhor, como é que chama? O gabinete do pastor. É que eu sou de cidade grande, garoto. O gabinete do pastor só tem uma ruma, dizer que nem o cearense, de livros e certificado pela parede toda. O homem já fez certificado de tudo enquanto. Não sei mais nem o que é que falta para ele fazer cursos. Diga só alguns que o senhor já fez para nós, já estamos quase encerrando, vamos logo terminar aqui no bate-papo. Então, eu tenho o bacharel de teologia, eu tenho. E depois que eu fiz teologia, eu fui fazendo matérias individuais, né? Como hermenêutica, homilética e como capelania eu fiz 2 vezes, direito eclesiástico, é um monte, é muita coisa. Eu vi lá. Do livro de Gálatas. Isso aí, especialização em Gálatas, especialização em Atos dos Apóstolos, especialização na vida de Paulo, e foi indo, eu gosto demais de estudar. Eu vi 2 coisas lá, 2 quadros muito bonitos, falando do tabernáculo, Isso, né? Tem o do tabernáculo e tem o plano de Deus por meio dos séculos, né? Muita coisa interessante que o senhor trouxe aí para nós, direto do Rio de Janeiro. Isso aí. O senhor tem uma sede no Rio de Janeiro também, né? Isso, a nossa sede o legal... tem quantas igrejas? A nossa, assim, a gente começou no Espírito Santo, e aí no Espírito Santo a gente, como não ia dar assistência lá, não tinha interesse de dar assistência lá, passou para lá. E aí nós temos no Rio de Janeiro a nossa sede, né, e aí da sede não temos congregação ainda e partimos para cá para a questão da missão. Porque o tempo que a gente ficou lá foi fazendo a obra e a nossa também no Rio é linda demais. Como que foi esse encanto por Barreiro? O senhor viu lá do Rio de Janeiro? Então, é porque, na verdade, eu vivi ali, né? Então, o senhor é natural de Monsenhor Tabosa? Natural, eu nasci em Santa Quitéria, só nasci. Aí morei na Gamileira Descoberta por ali. Depois nós fomos para aquela região dos Barreiros. E eu fiquei lá até fazer meus 18 anos e fui embora. No ano 2000 eu vim de férias e eu percebi a necessidade da obra ali. Só que eu não estava ainda preparado. Aí eu já coloquei isso no meu coração, meu irmão. Eu caí para dentro com força, dia e noite, noite e dia. E aí, quando eu me senti preparado, eu vim analisar para ver se ainda era como 2000 e estava de como 2000 para baixo ainda. Do jeito para pior. Tem muito zona rural precisando mesmo da palavra. Eu acho que tem algumas que nem entraram a palavra de Deus ainda. E eu sempre orei a Deus porque assim, eu preguei em quase todos os estados do Brasil. E eu atendia 340 igrejas por ano. E eu orava... O senhor me disse que já pregou com Max Feliciano. Já, Max Feliciano, Alexandre Bernardinho, Silas, Beio Lopes, o saudoso Luiz Antônio, Abílio Santana. Esses caras tudinho eu já tive em programação com eles, tudo tranquilo. Só que o meu desejo era ir onde eles não gostam de ir, a grande maioria. Porque mesmo que você pague o cachê deles, pequenos, né? Se não tiver o público que atenda a necessidade deles, eles não vão. Meu Deus. Então eu quero vida. Então por isso que o nome da nossa missão é Quanto Vale uma vida. Por isso que a gente está ali. Tá com quanto tempo que o senhor mora em Rio de Janeiro? Morava em Rio de Janeiro? 32 anos. Eita, passei bastante tempo 32 anos lá. Pegar uma boa bagagem. Só estudando direto, mas estudando sem pena e sem dó. Não bebi nenhuma cachaça durante esse tempo. E nem bênção. E o senhor tem propósito de trazer a sua igreja, trazer mais uma filiação aqui para dentro da cidade? Tem. Então, a gente está com 1 ano e pouco aqui só, mas o meu propósito é alcançar Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Istambul, as regiões, né? Todas essas regiões e a gente avançar com a missão. Pronto. Quanto vale uma vida. Eu quero agradecer a sua participação, estou muito feliz. Quero falar para o senhor que as portas estão abertas. No dia que o senhor quiser vir, pode nos avisar que a gente vai estar esperando, né? Dia de terça e quinta-feira. E quando a pastora voltar, ela pode vir aqui participar ao vivo também, trazendo uma de suas canções. E eu vou marcar outra vez, quando o senhor tiver tempo, de trazer o seu testemunho de vida, de como que o Senhor aceitou o Senhor Jesus. Vou deixar o programa todo só para isso. Aí. Eu acredito que o testemunho é grande. E você acredita que eu acho que eu só contei isso umas 2 vezes em toda a minha trajetória? Vai contar agora ao vivo. Eu não tive tempo de fazer isso. Chegava para pregar.
E na hora de eu Sim. pregar, eu não gosto de interromper com testemunha. É Bíblia mesmo. Bíblia, pronto. Pois já fiquem abertos aí, o próximo programa vai ser o seu testemunho. A gente Amém. vai deixar o programa todo reservado para trazer aí a sua história de vida e as suas conquistas. Amém? Isso vai ser espetacular, porque a grande maioria, que até muitas das vezes nos persegue, é porque não sabe de Como nada, que mas é? Como de que nada foi? mesmo acerca As pessoas da nunca, nossa... nunca querem saber o que você passou para chegar onde você está hoje, né? Isso. E sempre tem uma dificuldade para chegar até onde a pessoa está nesse nível. Sempre teve uma barreira, algo do tipo, e a pessoa venceu e tá lá hoje, mas ninguém vê o que você passou. Isso aí. Né? Às vezes critica, não sabe de nada, não sabe a história da pessoa, a raiz. E Não sabe não nada. busca saber como que aconteceu. E então vai ficar marcado. Um dia certo que o senhor tiver mais aí um tempo, para não ficar tão corrido, Sim. nós vamos trazer o seu testemunho de vida para edificar outras vidas também. E aqui nós chegamos na reta final de nosso programa. Olha, se você gostou do nosso pastor, né? Agora domingo ele vai estar com a gente na rua Ernesto Pereira, no bairro Tibiquari, às 19 horas, trazendo uma palavra abençoada para as nossas vidas, né? Já estamos aí na reta final do ano, nós já estamos com o pé já dentro de 2024, né? Falta pouquinhos. Eu desejo para vocês tudo de bom, feliz ano novo, que eu não vou estar aqui, só terça-feira já vai ser 2024. Um abraço para todos vocês, deixe suas considerações final. Eu quero também desejar a todos um feliz ano novo. E lembrar que para que haja alguma mudança, nós precisamos permitir que o novo de Deus aconteça na nossa vida. E quer dizer que tire essa ilusão da cabeça de roupa branca, cuecão de couro, essas coisas assim. Nada Roupa disso. amarela. Roupa amarela, nada disso muda. A única coisa que vai trazer o novo é o Cristo, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que o novo aconteça na sua vida, receba o novo de Deus. Deus os abençoe. Falta ainda 3 minutos. Faça uma oração de 1 minuto para nós ser abençoados e ir embora. Amém. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, te bendizemos, ó Pai querido, nesta tarde pela oportunidade, pela porta que o Senhor abriu para que a tua palavra uma vez mais seja pregada, Senhor. Nós pedimos que os ouvidos do teu povo, os olhos do teu povo que viram e ouviram esta palavra, assistiram esse programa, que venha a ser impactados pela tua palavra e pelo teu poder. Se porventura tem alguém com opressão, depressão, enfermo, tu és o Deus que restaura. Tu és, Senhor, por excelência, cirurgião, médico por excelência. Tu é terapeuta por excelência, psicólogo por excelência, advogado por excelência. Então entra em cada casa, em cada vida, em cada coração, abençoando a cada um. Nós oramos na tarde desse dia, leva-nos em paz, assim como nos trouxeste, Senhor, que possamos estar sempre seguros em tuas mãos. É o desejo do nosso coração na tarde desse dia, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Até terça-feira, se Deus nos permitir.